trazendo muito esse step com a perna da frente, jab voador dele era muito interessante. Pau! Ou ele entra em queda, ou ele entra em overhand, ou ele entrava, né, vinha de longe, pam, 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 ou já entrava em queda derrubando. Fala galerinha, beleza? Olá, estou aqui com o Matheus Bitoca, atleta e treinador da escola. Galerinha, vamos hoje falar um pouquinho sobre o jogo do Georges St-Pierre, o GSP, um dos maiores meio-médios da história do UFC, tá certo? O canadense brabíssimo, um cara que mostrou para o mundo como controlar e aonde a luta aconteceria. Com alto nível de grappling, com bom nível de wrestling e também com boas quedas de judô, com alto nível de controle de distância, um karateca muito versátil, tá certo? Então esse foi o cara que para mim mesclou o MMA no altíssimo nível. Ele trouxe esse controle da distância com queda e um bom grappling, tá certo, galera? Então vamos falar um pouquinho sobre a trocação do GSP, ok? Então vamos lá. Ele sendo karateca, galera, e ele tem uma mão esquerda e uma perna esquerda muito boa. Ele é um cara que ele trabalhava nos 3 times de luta com muita versatilidade. Então ele deixava os oponentes sem saber se entraria em queda ou se entraria socando, certo? Fazendo com que os seus oponentes ficassem com muito respeito daquela perna esquerda dele, ok? Então ele usava a perna dele muito como um abre-jogo, né? Bem parecido com o jogo que eu tenho também, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Galera, o GSP, ele trabalhava com muita propriedade essa questão desse step, certo? Ele fazia muito isso e vinha sempre na zona de segurança. Então aqui é um lugar que o GSP, pode ver, ele sempre se colocou aqui. Pouquíssimas vezes ele jogava quando o seu oponente dava um jab, nessa posição. Ele era muito certeiro, os adversários nunca botavam fé que viria os golpes de overhand de encontro, certo? Ele jogava muito o jab no ataque lá, então ele fazia muito isso, certo? Trazendo muito esse chute por dentro da coxa, trazendo muito esse step com a perna da frente e fazendo muito, depois desse respeito à sua perna, ele fazia muito isso, e entrava. Então ele fazia muito isso aqui, ó, certo? Esse jab voador dele era muito interessante, tá ok? E após ele já entrava em queda, certo? GSP muito versátil nesse controle. Então quando ele era colocado no ataque, sob pressão, ele controlava muito a luta. E daqui ele batia, Aí ele fazia muito, devolve, toca, E ele jogava, tanto jogando de encontro, quanto entrando em queda. Então ele nunca deixava o seu oponente livre, tenso. Tem um momento na luta dele com o Michael Bisping. Começou a luta e ele fez esse movimento aqui. E quando ele fez aqui, o inglês baixou a mão para que ele fizesse esse movimento. Então ele fez esse movimento aqui. Ele joga essa mão para baixo e o inglês joga essa mão para a defesa de queda, mas abrindo o queixo, e ele tomou essa mão do St-Pierre logo no começo da luta, e aquilo ali foi muito importante para o desenrolar da luta. O Michael Bisping voltou à luta no 4º round, aonde até venceu, teve um movimento de soco, de um direto que ele deu no St-Pierre, que conseguiu dar uma reviravolta, mas no 5º round o St-Pierre acordou de novo, né, e trouxe ele ao chão e controlou a luta lá. Então galera, olha lá, uma coisa que é importante, eu tenho que saber fazer, chutar e voltar. Eu chuto em pêndulo, eu não chuto caminhando. GSP fazia muito isso com muito controle. Ele fazia muito esse movimento, tô longe para fazer o jab, mas tô perto para fazer o jab. Então ele faz muito isso,
E daqui ele escolhia, ou ele entra em queda, ou ele entra em overhand, ou ele entrava, né, vinha de longe, pam, 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 ou já entrava em queda derrubando. Um cara que vinha da quarta distância com muita versatilidade, galera, certo? Ele escolhia muito o que fazer e aonde acontecer, certo? Então, olha lá, ele sempre tinha um movimento. Tô aqui no jab, tô jogando, se quiser no jab, pode jogar. Ele sempre fazia a encolhida dele para cá, na zona de segurança. Pouquíssimas vezes vocês viam ele fazer esse movimento, joga o jab e toca para cá. Aqui ele tinha que trazer os seus adversários, ter muita certeza que vinha o jab, mas ele fazia com muito pouca atuação, até porque a mão de trás a gente não deve soltar muito, e ele soltava com muita precisão, e geralmente ali trazia os caras à lona, onde ele finalizava no ground and pound, beleza? Esse é um pouquinho do jogo do Saint-Pierre, um cara que usava muito pouco a sua perna de trás, usava muito mais a sua perna da frente, certo? Isso faz com que ele morria muito pouco dentro com a sua perna de trás. É muito mais perigoso eu estar aqui dentro do meu oponente e chutar ele com a minha perna de trás, porque se ele sai da minha perna, eu morro dentro dele. Já se eu estou aqui, eu não estou longe dele, eu não caio dentro dele, eu tenho mais domínio do meu movimento. Então o GSP ele fazia muito isso com muita... A perna de trás ele usava mais os chutes frontais, certo? Ok? Chute circular muito pouco com a perna direita. Beleza, galera? Então esse é o jeito, um pouquinho do jeito do GSP se comportar no ringue e aonde ele trazia a luta, né? Mesclou o karatê com o wrestling e o jiu-jitsu com alto nível. Então ele controlou muito aonde essa luta aconteceria. Eu sou um admirador e um fã, um dos maiores lutadores do UFC. Ele com a luta com o Matt Hughes, ele ainda buscou o grappling. Ele buscou o grappling com o Matt Hughes, que era um atleta de altíssimo nível de wrestling, faixa preta de jiu-jitsu, e não conseguiu impor o jogo. Já na segunda luta com o Matt Hughes, ele conseguiu fazer essa mesclada da luta em pé e controle de distância, botando aonde ele queria, tanto que o Matt Hughes sentiu a luta em pé e veio a down, e aí sim ele conseguiu impor e finalizar o Matt Hughes no chão, né? Por isso que eu falo para todo mundo, não se faz um campeão só na vitória. GSP é um exemplo disso. A derrota dele para o Matt Hughes foi uma luta importantíssima para que ele se reinventasse e voltasse à sua arte de origem, que era o karatê. Então, mesclando muito bem isso aí e trazendo a galera para a queda quando ele queria e trazia para os caras morrer dentro quando ele queria, certo? Então é muito importante, galera, vocês saberem jogar nas três possibilidades da luta. Ele se mantinha muito bem no ataque, jogava muito bem a responsabilidade para a busca da luta no seu oponente, e nessa ele batia de encontro ou ele botava para baixo. Curte, compartilha, deixa o seu comentário lá e se inscreve no canal, beleza?